Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, nossa segunda aula da semana. E o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai ali retomar o conteúdo de substantivo próprio e coletivo, né, comuns, né? Vou continuar, vou aprofundar mais ali no assunto, né, para vocês relembrarem também alguns pontos para ficar mais fácil ali fazer a nosso TD dessa semana, tá? A gente vai entender primeiro o que é um substantivo, gente. Um substantivo é a mesma coisa que um nome, né? Tá? É a palavra que nomeia seres em geral. Então, tudo que nomeia alguma coisa, que dá nome a alguma coisa, é um substantivo, né? Se eu tenho isso aqui que é um caderno, né? A palavra caderno é um substantivo, né? Porque é um nome que, né, que designa esse material aqui, certo? E assim eu vou ter para tudo, né? O que é esse material aqui? É um lápis. Então, a palavra lápis é um substantivo, né? Porque é o nome dado para esse material aqui, certo? E assim serve para tudo. Então, substantivo no geral, eles são nomes, tá? Nome e substantivo é a mesma coisa. E os substantivos, eles podem ser classificados, tá? A gente classifica como substantivo próprio, comum ou coletivo. Vocês já estudaram sobre isso antes mesmo, ainda quando a gente estava nas nossas aulas presenciais, só que como é que essas classificações eram chamados? De nomes próprios e nomes comuns, tá? Então, nome próprio e nome comum, a gente diz nome próprio, nome de pessoa, nome comum, nome de objeto, enfim, é a mesma coisa que substantivo próprio e substantivo comum, certo? Só tá mudando ali a nomenclatura, mas nome próprio é a mesma coisa que substantivo próprio, nomes comuns é a mesma coisa que substantivos comuns, certo? Agora, relembrando aqui sobre substantivos próprios, o que são substantivos próprios? Eles são nomes, né? Ele designa nomes de pessoa, de lugar, de instituição, né? Instituição que eu falo que são empresas, enfim. A gente tem como exemplo, ó, João, Ana Silva, Ceará, Iguatemi. Então, nós temos aqui nomes de pessoa, ó, João e Ana Silva, nós temos o nome de lugar, Ceará, e nós temos o nome de uma empresa, né? Shopping Iguatemi. E aí, o que vocês vão notar? Percebem que eu marquei de vermelho as sílabas, as palavras, as letras iniciais. Isso porque uma regrinha do substantivo próprio é que todo substantivo próprio deve ser escrito com letra inicial maiúscula, tá? Sempre eu tenho o nome de uma pessoa, tenho o nome de lugar, o nome de uma empresa, esse nome vai vir com letra maiúscula. E aqui eu quero chamar a atenção para esse exemplo aqui. Eu já percebi algumas dificuldades em relação a nome e sobrenome. Quando você vai escrever o nome completo de uma pessoa, significa que essa pessoa vai ter nome e sobrenome. Quando eu vou escrever o nome completo dessa pessoa, eu não vou colocar apenas o primeiro nome com letra maiúscula. Todos os nomes que essa pessoa tiver, seja lá quantos forem, todos vão vir com letra maiúscula. Se eu tenho aqui Ana Silva, o Ana vem com letra maiúscula, o Silva também. Se ela tiver um outro sobrenome, sei lá, Pereira, esse Pereira vai ter que vir com P maiúsculo também, certo? Se o nome dela fosse Ana Clara, o Clara seria com C maiúsculo, aí viria Silva com S maiúsculo, Pereira com P maiúsculo. Então, o nome completo, né, de uma pessoa, ele sempre vai vir com letra maiúscula em cada um dos nomes, certo? Então, não é só o primeiro nome que vem com letra maiúscula, não. Todos vêm com letra maiúscula, tá? Seguindo aqui para falar de substantivos comuns, né, eles já são os substantivos, eles são os nomes, né, que designam seres da mesma espécie, né? Animais, plantas, objetos, e devem ser escritos com letra minúscula. Então, vamos lá. O que isso significa dizer que o substantivo comum nomeia seres da mesma espécie? Vamos lá. Eu tenho aqui a palavra cidade. A palavra cidade, ela é um substantivo comum, certo? Por quê? O que são cidades, né? Cidades são divisões, né? Divisões estaduais. Eu tenho um estado e esse estado se divide em cidades, não é isso? Eu tenho várias cidades, tá? Fortaleza, por exemplo, aqui no Ceará, Fortaleza, Quirais, Maracanaú, Eusébio, enfim, tenho muitas cidades, tá? Esse nome aqui, ele designa seres, né, de uma mesma espécie. No caso aqui são coisas de uma mesma espécie, né? No caso aqui eu tô falando de lugares, né, que tem ali o mesmo tipo de divisão. São lugares que são divididos dentro de um estado, então são cidades.
Agora, a partir do momento que eu dou o nome para uma dessas cidades, como por exemplo Fortaleza, Fortaleza já é o nome dessa cidade, tá? É o nome próprio dessa cidade. Por quê? Fortaleza, eu tô falando de uma cidade específica. Ou seja, isso torna Fortaleza, né? A palavra Fortaleza um substantivo próprio porque nomeia uma cidade, né? Cidade é um substantivo comum e Fortaleza é um substantivo próprio, tá? A mesma coisa aqui, ó, em pessoa. A palavra pessoa, ela é um substantivo comum, tá? Mas quando eu dou nome a uma pessoa específica, no caso aqui, Rita é uma pessoa específica, não é qualquer pessoa, é a Rita, tá? Rita já é um nome próprio, né? Ou seja, substantivo próprio, porque ele nomeia uma pessoa. Então, a palavra cidade, né? E a palavra pessoa são substantivos comuns, tá? Porque pessoa pode ser qualquer pessoa. Tô dando um nome, é uma palavra usada para nomear seres de uma mesma espécie, né? Pessoas não são cachorros, não são gatos, são pessoas, né? São pessoas, são seres de uma específica, de uma espécie específica, certo? Mas quando eu dou nome para cada uma dessas pessoas, o nome de cada uma dessas pessoas é próprio. A mesma coisa de cidade, né? Indo aqui para substantivos coletivos, ó, substantivos coletivos eles podem referir-se especificamente a um grupo de seres ou coisas da mesma espécie, mas permanecem no singular. Então, aqui eu já estou dando nome para um grupo, tá? Como assim? Vamos explicar aqui. Se eu tenho um avião, né? Eu digo um avião. Se eu tenho vários aviões, como é que eu chamo isso aqui? Esquadrilha, tá? Se eu tenho vários aviões, eu tenho uma esquadrilha, tá? Se eu tenho um cachorro, eu vou escrever, tenho um cachorro. Mas eu tenho vários cachorros. Como é que eu vou chamar isso aqui? Vários cachorros é uma matilha. Aqui eu tenho um peixe. Se eu tenho vários peixes, isso significa, né, que eu tenho um cardume, porque vários peixes é o coletivo de peixes, é cardume. Então, o que eu entendi aí? Que as palavras esquadrilha, matilha e cardume são exemplos de coletivos, né, de substantivos coletivos, certo? Eu tenho um grupo de seres da mesma espécie, né? E aí eu dou um nome, eu nomeio esse grupo, né? Eu nomeio esse grupo, né? O grupo de peixes, formado por vários peixes, é um cardume. A palavra cardume é um substantivo coletivo, certo? E assim a gente encerra. Nosso TD vai ser sobre, né? O segundo TD de português vai ser sobre substantivos próprios, comuns e coletivos. Então, vocês dão uma revisada aí, até mesmo no livro, tá? Para vocês refrescarem aí o conteúdo. Essa aula foi justamente para a gente dar uma revisada e aprofundar mais ali os assuntos, né, referentes a esse conteúdo. Então, meus amores, é isso. Se cuidem, façam atividades. Um beijo e até a próxima aula.